Exercício 6. Exercício 6. Porra, o exercício 6 não tem solução, molecada. Exercício 6 não tem solução. Esqueci de pôr a solução. Então a gente vai fazer na unha, certo? Vocês vão ter que aturar os meus desenhos maravilhosos. Então vamos lá. FUVEST, pô, exercício bacana, pelo amor de Deus. Ó, aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras inicialmente descarregadas e encostadas, meu Deus do céu, essa informação é tão importante, encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas na figura abaixo. Olha o que a gente tem aqui, que belezinha. A gente tem indução, certo? Eu tenho um material com excesso de carga positiva. Isso aqui, eles estão encostados, viu? Isso aqui é encostado, eles não estão afastados, não. Está encostado. Então, como isso daqui atua como um sistema só, isso aqui atua como um sistema só, como a gente viu na aula passada. Então, como aqui é positivo, eu vou induzir as cargas negativas aqui nesse lado, certo? Automaticamente eu vou ter um excesso de carga positiva desse lado, porque os meus elétrons migraram para o outro lado, certo? Meus elétrons livres. E eu vou ter esse sisteminha aqui, certo? Aqui carga positiva, ali com carga negativa. Bonitinho? Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Beleza. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Opa, isso aqui é importante também. Muito longe das esferas. Nessa situação final, a figura melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é: a gente tem as nossas opções, só que a gente vai estudar o que acontece, certo? Então, ó, o que acontece quando muito longe, quando eu faço muito longe, esse bastão aqui não vai estar mais influenciando o meu sistema, certo? O que acontece? O meu sistema, ele foi influenciado inicialmente, tanto que eu tenho essa distribuição de cargas inicial, onde minhas esferas vão estar encostadas. Eu vou tirar a influência do meu bastão, primeiro vou separar as cargas, depois eu retiro a influência do meu bastão para ver o que acontece, certo? Então, inicialmente, aqui eu vou colocar, meu Deus do céu, eu sou muito ruim com isso. Colocar em primeiro lugar, certo? Eu tenho o meu sistema do jeito que está ali na figura, certo? Eu tenho meu sistema agindo como um só. Vamos tentar desenhar aquilo lá porque elas estão encostadas, certo? Então eu vou ter um acúmulo de carga negativa aqui, um acúmulo de carga positiva aqui, certo? Porque os elétrons livres migraram para esse lado, já que eu tenho essa força de atração desses elétrons, certo? Então aqui é F1, F1, e aqui eu tenho F2, representando a força de repulsão entre... aqui eu tenho F2. Força de repulsão entre as cargas positivas desse material e do meu bastão, o que faz as cargas positivas se concentrarem nesse ponto, certo? E a força de atração entre os elétrons e as cargas positivas do meu bastão, fazendo os elétrons ficarem concentrados nessa região. Perfeito? Então, o que acontece? Depois, em segundo lugar, eu vou ter o meu bastão aqui, o meu bastãozinho, certo? E eu vou separar as minhas circunferências, minhas esferas, certo? O que acontece? Quando eu separar, opa, eu tinha um acúmulo nesse lado de carga negativa e um acúmulo de carga positiva nesse lado. Então, as cargas positivas, elas vão ficar concentradas, elas estariam concentradas aqui, certo? E as positivas aqui, certo? Tendo em vista que eu ainda tenho minha barra aqui. Eu separei por um curto espaço. Elas não funcionam mais como um único condutor, só que elas estão separadas, certo? Então, ainda existe essa força de repulsão. F2 ainda existe. F2 ainda existe. F1 também existe. Porque foi separado pouquinho, certo? Foi separado pouquinho.
Então, o excesso de elétrons ainda está aqui, o excesso de carga positiva está aqui ainda, só que elas estão separadas, certo? Estão separadas. Então, quando eu tirar a influência do meu bastão, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ó, 2 segundos aí para vocês pensar. Eu sei que vocês já responderam isso, que vocês lembraram da aula de equilíbrio eletrostático, certo? Então, seguindo a aula lá de equilíbrio eletrostático e da ideia de um material condutor, ó, tirei a influência do meu bastão. Não existe mais bastão. Meu bastão tá aqui, agora, feio, não influencia mais o meu sistema. O que acontece? Essas cargas que estavam acumuladas aqui, ó, estão separados, certo? As cargas que estavam acumuladas na superfície, nas duas superfícies, por causa da repulsão e atração eletrostática, ela vai se distribuir por todo o meu material, certo? Porque é um material condutor. É a distância mínima, a máxima distância que as cargas negativas podem obter para ter a mínima força de repulsão entre elas. Equilíbrio eletrostático. O mesmo acontece para minhas cargas positivas aqui, certo? A, a gente olha para esse termo e fala, opa, acabamos, respondemos letra B. Puta, galera, tá errado. Não é isso que acontece. Qual é a parada? A parada simples que a gente tem que levar em consideração. Elas foram separadas bem pouquinho. Então, uma esfera sofre influência da outra esfera, certo? Aqui está bem longe, o meu bastão ele não sofre influência, ele não exerce influência no meu sistema. Só que as esferas elas influenciam uma na outra. Então, por mais que seja um condutor e respeite a lei do equilíbrio eletrostático, certo? Uma está influenciando na outra. E olha que engraçado, as duas esferas têm cargas opostas. Cargas opostas se atraem. Negativo, positivo, elas se atraem mutuamente entre si. Então, o que vai acontecer? Eu tinha um excesso de elétrons desse lado por causa do bastão e um excesso de cargas positivas desse lado por causa do bastão. Só que agora uma está atraindo a outra porque elas estão separadas por uma distância bem pequenininha, mas ainda separadas. Então, em vez de entrar em equilíbrio eletrostático e ir por toda a superfície da minha amostra, certo? O que eu vou ter... Ai, meu Deus, apaguei minha esfera. Não era pra apagar minha esfera, gente. A condição que eu vou ter é ainda na superfície, porque minhas cargas, por mais que estejam sendo atraídas, elas sempre vão para a superfície, só que nessa configuração. Porque uma está influenciando a outra, uma está atraindo a outra. Então, o acúmulo de cargas positivas vai ficar nessa superfície, o acúmulo de negativas nessa superfície, porque elas estão se atraindo, estão induzindo carga nessas superfícies desse material, certo? Então, a gente remete, em vez da resposta B, é a resposta A, certo? Aqui a gente tem exemplo de indução elétrica, ó, já ia falar eletromagnética, e contato. Então, está acontecendo a eletrização aí por contato e por indução. Bonito? Bonito. Puta, exercício 7, meu amigo do céu. Aqui tem mais... Oh, meu Deus. Tem mais 2 exercícios. A aula já está acabando, certo? E é um exercício onde também não tem nenhuma coisa já, nada escrito, pré-escrito. A gente só tem a resposta que é a letra D. Só que não importa se a gente tem a resposta, a gente tem que saber por que é a letra D, certo? Então vamos lá. Questão do ITA. Porra, a questão do ITA é bacana, hein? Quem quer o desafio, faz questão do ITA. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais que, a gente está falando desse caboclo aqui, certo? É aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos que. A gente está falando desse caboclo aqui,
certo? O que é um eletroscópio de folhas? É um aparelho que ele interage com cargas elétricas externas a esse sistema e dá uma resposta. Qual a resposta que ele vai dar? Ele vai abrir ou fechar essas folhas, vai se aproximar, fechando ou abrindo essas folhas, certo? Por causa de atração ou repulsão eletrostática. Beleza. Vou pegar nossa borrachinha aqui para não ficar feio. Vamos lá, uma questão puramente teórica e vamos ver as alternativas para falar se é correto ou não. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Desculpa, galera. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Beleza. Nesse caso, a gente sabe que é a letra D, correta 3, mas por quê? Vamos lá. Primeiro, à medida que o objeto... Na real, em vez de falar por que ou não as questões estão certas ou erradas, vamos analisar o sistema. Vamos analisar o sistema que automaticamente a resposta vai ser dada. Vamos lá. Galera, se eu vim com um objeto com carga positiva e me aproximar de um objeto de carga negativa, vocês concordam comigo que quanto mais eu aproximo esse objeto desse sistema aqui sem tocar, não vou tocar, não estou tocando, certo? A força de atração entre os corpos vai aumentar, certo? Conforme eu vou aproximando, essa força de atração vai ficar mais forte, porque eu tenho mais Q e aqui eu tenho menos Q, certo? Vou aproximando, vai ficando cada vez mais forte essa força. A gente vai ver na aula de lei de Coulomb que a força, ela é necessariamente, oh meu Deus do céu, necessariamente inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais eu aproximo, mais a minha força aumenta, certo? E aumenta por quê? Porque quanto mais eu aproximo esse corpo com carga positiva daqui, as cargas negativas desse meu eletroscópio vão se acumular aqui na ponta, certo? Eu estou induzindo as cargas negativas a se acumularem aqui, não pelo corpo inteiro. Então, a maioria das cargas vai ficar toda acumulada aqui, certo? E eu vou ter menos carga aqui embaixo, nas minhas folhas. Porque como as cargas são livres para andar nesse material, como eu tenho uma indução elétrica por meio de um corpo externo do meu sistema, eu vou aproximar e vai ter um acúmulo de carga aqui, tendo em vista que vai diminuir, não que vai acabar, mas vai diminuir a quantidade de cargas elétricas, de elétrons, no caso, cargas elétricas negativas, que eu vou ter no resto do meu corpo, certo? Então, à medida que eu vou aproximando, eu vou ter menos cargas aqui, e esse corpo só fica aberto por quê? Essas duas folhas, elas ficam abertas por quê? Porque, basicamente, para elas ficarem abertas, eu tenho que ter eu tenho cargas aqui, certo? No caso desse exemplo, eu tenho força de repulsão. Então, esses elétrons desse lado da folha vão repelir esses elétrons desse lado da folha. Então, eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Então, se eu não tenho esse material induzindo as cargas a se acumularem aqui em cima, eu vou ter uma distribuição, uma maior quantidade de elétrons aqui, certo? Onde essa força vai ser maior. Opa, então o afastamento entre as folhas vai ser maior, certo? Quanto mais elétrons, mais repulsão eu tenho. Então, mais força eu tenho. Como eu induzo aqui a aglomeração desses elétrons nessa extremidade do meu condutor, eu vou abaixar a quantidade de elétrons aqui. Quando eu abaixo a quantidade de elétrons, essa força de repulsão, ela diminui, certo? A força diminuindo, eu vou ter um espaçamento menor. No caso aqui eu posso medir em ângulos dessas minhas duas folhas, certo? Então, conforme eu vou aproximando, as folhas vão fechando, certo? Se eu tocar, se eu venho e toco esse material com esse, eu venho e pumba. Aqui, deixa eu fazer um negócio bonitinho aqui. Apagar todas essas coisas feias aqui. Pelo amor de Deus, olha como é prático, simples.
e rápido. Vamos supor que eu venho, vou encaminhando, toco o material. O que acontece? Eu tenho que o meu corpo que vem se aproximando, que é externo ao sistema, é mais que. O meu corpo do meu eletroscópio é menos que. Opa, isso aí já remete a gente a uma continha bem básica, hein, galera? Se eu fizer, fingindo que esse aqui é o meu sistema A, esse aqui é o meu sistema B, se eu fizer A mais B, meus amigos, eu vou ter mais que mais menos que. Então, A mais B é igual a mais que menos... opa, perdão. Oh, caramba. Mais que menos que. Aqui, ó. Iguais, sinais diferentes. Some. Isso aqui é igual a zero, meus queridos. Meu corpo fica neutro. Se eu tenho um corpo eletricamente neutro, eu não tenho a presença de forças elétricas sendo exercidas por ele, certo? Então essas cargas positivas cancelam as cargas negativas e essa folha não existe mais força de repulsão aqui, gente. Então essas folhas, o que tem que acontecer? Se não tem nenhuma coisa empurrando elas para os lados opostos, elas têm que necessariamente se fechar, certinho? Então, ó, à medida que o objeto for se aproximando, vou pegar minha caneta, à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Está errado, elas vão se fechando, porque conforme eu aproximo, como a gente estudou, eu tenho um acúmulo aqui, tenho uma ausência aqui, a força diminui. À medida que for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Não, elas vão se fechando. Se o objeto tocar o terminal externo, que é aqui, terminal externo, do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se, que é o que acontece porque o meu corpo vai ficar eletricamente neutro, sem nenhuma força sendo exercida. Então, somente a alternativa afirmativa 3 é correta. Aqui. Certo? Alternativa D. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e tenha ficado bonitinho. Exercício 8. Ó, estamos acabando, hein? Pelo amor de Deus. Exercício 8. 3 esferas metálicas neutras isoladas eletricamente. Nossa, li tudo errado aqui. Pelo amor de Deus, coisa feia. Deixa eu começar de novo. Parece que eu sou uma máquina que estou resolvendo exercício. Não, pô, sou um ser humano, vou devagar. Exercício 8 da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, certo? 3 esferas metálicas neutras. Informação importante. Neutras. Eletricamente isoladas do ambiente, então nada que está fora vai interagir com as minhas 3 esferas. Estão encostadas uma na outra com seus centros alinhados. Ai, meu Deus do céu, finge que isso daqui está alinhado. Certo? Com seus centros alinhados. Beleza. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente, que é o que está acontecendo aqui. Esse extremo carregado é aproximado a uma das esferas ao longo da linha formada por seus centros, exatamente como está acontecendo aqui. Aproximei meu bastão com extremidade positiva aqui. Vai interagir, fazendo o quê? Induzindo cargas das minhas esferas neutras, certo? Porque as esferas são condutoras, os elétrons têm liberdade para caminhar no interior delas. Enfim, vamos lá. Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque nas esferas, estas são afastadas uma das outras, sem que lhes toque, continuando ao longo da mesma linha que formava enquanto estavam juntas. Então,
Eu venho aqui, qual que é o sistema? Eu venho, aproximo o bastão, vou interagir induzindo carga, certo? Vai acontecer um processo, depois, com o bastão, aqui ainda eu separo e retiro o bastão, certo? Então, primeiro, eu aproximo o bastão, vai acontecer o processo, certo? Separo as minhas bolinhas, como que está acontecendo aqui, e depois eu retiro o bastão. Então, meu estado final são as cargas devidamente eletrizadas, certo? Só que com a ausência do bastão. O bastão não vai mais interagir. Então, nesse processo todo, podemos afirmar que após afastar o bastão, as esferas ficam duas delas com carga positiva e uma com carga negativa, duas delas com carga positiva e uma com carga... Opa, li a mesma questão. Duas delas neutras e uma com carga positiva. B. C. Uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa. Ou D. Duas neutras e uma com carga negativa. Bom, vamos lá. Inicialmente, o que eu tenho? Eu tenho a aproximação do meu bastão positivamente carregado nas minhas esferas neutras. O que vai acontecer? Vai acontecer a movimentação de elétrons por indução elétrica, certo? Terceiro processo de eletrização que a gente aprendeu, nesses materiais, porque eles estão encostados, galera. Então, os elétrons desse material aqui, ó, por exemplo, eles estão livres para caminhar por todo o material, já que eles estão encostados. Então, o que acontece? Eu vou ter um acúmulo de elétrons nessa extremidade, porque esse corpo, esse sistema, vai agir como um único condutor, pelo fato deles estarem encostados, certo? Então, eu tenho o acúmulo de cargas negativas na extremidade onde está meu bastão, certo? Porque eles vão atrair, por força eletrostática, esses elétrons. Consequentemente, vou ter uma região positivamente carregada no extremo oposto desse meu único condutor, já que eles estão encostados, certo? Certo. Vou ter o acúmulo de cargas positivas, já que o bastão ainda está influenciando esse meu sistema. Por final, eu ainda vou... Opa, deixa eu desenhar aqui, senão vai ficar confuso. No final, eu ainda tenho meu bastão aqui. E eu separo as minhas esferas. Separei as minhas esferas, eu ainda tenho a influência. Elas não estão mais encostadas, elas não funcionam mais como um único condutor. Então, os elétrons da primeira não vão poder ir para a segunda e para a terceira, mas eles ainda sofrem a influência do meu bastão. Então, é como se tivesse essa figura aqui de cima, com a influência do bastão, só que separadas, certo? Então, existiria um acúmulo de carga nessa extremidade dessa última esfera e um acúmulo de carga negativa nessa extremidade da minha esfera mais próxima ao bastão, porque mesmo separado ainda estão na influência do bastão, certo? Ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria mais ou menos assim. Aqui ficaria sem nada, aqui ficaria sendo que o meu bastão está aqui. Positivo, certo? Por mais que estejam separadas, estão próximos o suficiente para atrair as cargas negativas desse sistema e repelir as cargas positivas desse sistema aqui, dessa bolinha, certo? Agora, tirei a influência do meu bastão. Pum! Deixa eu apagar, que eu tenho esse poder. Tirei a influência, certo? Não existe mais a influência. Qual é a configuração que vai ficar? Por equilíbrio eletrostático, como as cargas estão afastadas, certo? Eu tinha um acúmulo de carga nessa extremidade aqui, então, por equilíbrio eletrostático, ela vai se distribuir por todo o meu material, por toda a superfície do meu material, já que o material é o condutor, certo? E mesma coisa para o lado onde tinha o acúmulo de carga negativa, certo? Os acúmulos estavam nas extremidades, Então, a carga líquida, ou seja, a carga resultante nessa extremidade era positiva, a carga resultante dessa extremidade era negativa. Então, quando eu separo, ainda tenho meu bastão influenciando, ainda vou ter as cargas resultantes positivas aqui e negativas aqui,
certo? E depois eu tiro o meu bastão, as cargas vão se manter no mesmo condutor, porque os elétrons não podem se encaminhar, já que eles estão separados, e o ambiente é isolado eletricamente, faz minhas esferas serem isoladas, certo? A única coisa que acontece são as cargas serem distribuídas pela extremidade de cada material. Então, como as cargas estavam na extremidade, o meio fica neutro, porque as cargas que foram induzidas aqui, nesse material, mas é como se acontecesse isso aqui, ó. É como se eu tivesse, nesse material aqui do meio, eu tivesse carga aqui e carga aqui. Isso aqui vai se cancelar e vai ficar carga igual a zero nesse corpo do meio. Então, esse corpo vai ficar eletricamente neutro, certo? Então, a única alternativa que nos resta é uma neutra, a do meio, uma com carga positiva, a da extremidade oposta ao bastão, que é positivo, e a com carga negativa, que é a esfera, certo? Mais próxima do meu bastão, sendo atraída por força eletrostática, certinho? Alternativa C é a que está certa, o resto está devidamente errado. E com isso, a gente encerra a resolução de exercícios. Espero que ajudem muito vocês a resolução desses exercícios. Foi uma aula muito longa. Olha, eu não sei, eu vou pegar aqui para vocês. Putz, nem sei quanto tempo deu, mas devo chutar aí que levou 1 hora já essa aula. Vou dividir ela para ficar legal de vocês assistirem, certo? E eu espero que ajudem vocês. Não pensem que porque a nossa matéria, por enquanto, só foi teórica, quase não teve conta, que não é importante. Vocês viram quantas questões de teor, de característica teórica que foi que a gente resolveu os exercícios, entendeu? Então é muito importante e cai nos vestibulares, certo? E cai. Então eu peço que vocês estudem, peço que vocês refaçam os exercícios, que vocês peguem todas as explicações e eu vou mandar no final do capítulo, após a próxima aula, que é a lei de Coulomb, exercícios relacionados ao capítulo todo, para vocês não resolvidos, para vocês resolverem, certinho? Espero que fiquem bem, espero que fiquem isolados e até a próxima, meus lindos. Um beijinho no coração de todos. Até mais.